Bom, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor para vocês, terceira fase da Copa do Brasil, e falando sobre a equipe do Botafogo, goleando a equipe do time do Capital, lá do Distrito Federal, lá de Paranoá, pelo placar de 4-0, abrindo uma boa vantagem para o segundo jogo da Copa do Brasil, né? Que teve esse primeiro jogo, abrindo uma grande vantagem na Copa do Brasil. E tem dois titulares lesionados em Vitória, que ainda contou com 2 gols de pênalti nessa partida. Então, a equipe do time do Botafogo marcou aí com Alex Telles e Igor Jesus. Balançando as redes, Arthur e o Juan Cruz completaram para cá. Então, a equipe do time do Botafogo foi dominante na partida e terás aí a vantagem aí de perder por 3 gols de diferença para se classificar já no próximo dia 22 de maio no estádio Mané Garrincha, né, que vai encarar aí contra o Capital às 9h30 da noite, hora de Brasília. Então o Botafogo já está, né, praticamente classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Então o time do Botafogo pode até perder por 3 gols de diferença, que se classifica na Copa do Brasil. Então, meus amigos, vamos falar aqui desse jogo entre Botafogo e Capital, mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, é claro, deixando aquele like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho, e também ativando o sininho das notificações para você receber os nossos vídeos em tempo real, além também e além também de nos e além também de nos acompanhar pelas redes sociais do Conversas Torcedor, no Facebook, também no Instagram. E não esquecendo, temos aí o nosso programa ao vivo, né, de todas as terças e quintas, a partir das 6 da tarde, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor Notícias, no canal do YouTube do Conversas Torcedor, e às 11 da manhã, na Rádio Nossa Copacabana, o nosso Conversas Torcedor, com a nossa transmissão ao vivo pelo YouTube do Conversas Torcedor, também pelo site radioNSC.com, também pela Rádio.net, acompanhando tudo sobre as informações do futebol do Rio, do seu clube de coração, do esporte em geral, além também da seleção brasileira, com muita opinião e também com debate e também com informação para vocês, tá bom? Vamos falar aqui do time do Botafogo, que foi com o time misto, mas goleou a equipe do Capital, do Distrito Federal, pelo placar de 4-0, né? Não foi um desempenho brilhante, mas dominou a partida no modo geral, mas a equipe que soube ser eficiente na hora exata, né? Na hora certa. E que aconteceu para chegar mais tranquilo, para chegar com um pouco mais de tranquilidade no duelo da volta. Então, foram 3 pênaltis marcados pelo árbitro, que voltou atrás em um deles após a revisão do VAR. Alex Telles e Igor Jesus marcaram, enquanto aí o Arthur e o Juan Cruz completaram para cá, e também com a preocupação de lesionados. Lesionados também uma grande preocupação, porque o Savarino e também o Alexandre Barbosa deixaram o gramado, lesionados na vitória do Botafogo. O venezuelano entrou na partida no decorrer do segundo tempo, sentiu dores no posterior na coxa esquerda, melhor dizendo, na coxa direita, e saiu direto para o vestiário, deixando o time. E também que já havia feito todas as alterações com um a menos, já o uruguaio, o Alexander Barbosa, que ficou com dores no pé esquerdo, deixou o jogo de muletas. Serão, né? Ambos serão, melhor dizendo, reavaliados pela comissão técnica do Botafogo, né? Então, temos aí o time do Botafogo aí, tendo aí a preocupação com o Savarino e também com o Barbosa, jogadores importantíssimos na equipe alvinegra. Então, temos aí no primeiro tempo, meus amigos, o Botafogo começou a partida ligado em 220, né? Para ser mais exato, né? Foi para cima e aproveitou a posse de bola para tentar buscar. E o Botafogo começou a partida ligado, né? No tipo 220, né? Para conseguir para conseguir estar bem ligado. Foi para cima aproveitando a posse de bola, né, para tentar buscar os espaços e também furar o bloqueio da equipe do time adversário e sair com a vantagem no marcador. E em boa trama do ataque, a equipe da casa, a equipe alvinegra, abriu o marcador aos 11 com o Alex Telles de pênalti. E se a expectativa era de um alvinegro mais solto, perigoso, né? Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Apesar de algumas boas chances, o ritmo caiu. E a equipe do Capital passou a se arriscar mais ainda, mas
mais vezes, melhor dizendo aí, né? Inclusive com uma bola com uma bola na trave, mas não marcou, né? Inclusive teve uma bola na trave e não marcou. Então o Capital se arriscando em algumas oportunidades na partida. E o placar faz parecer que o segundo tempo de partida eu fui de passeio do Botafogo, né? Mas a realidade não foi desta forma. Não foi dessa forma. O Alvinegro encontrou dificuldades e criava muita, assim, o, o Alvinegro encontrou dificuldades, criou muito pouco em termos de termos ofensivos até aos 28 minutos do segundo tempo, com as alterações que não mudaram a dinâmica como o Renato Paiva esperava, mas o time precisou de apenas um momento de inspiração, um momento de inspiração para a construção de uma ótima vantagem. Primeiro, beleza aqui, o Igor Jesus e o Arthur marcaram em sequência e com o Juan Cruz completando a goleada de 4-0 na reta final. E o Capital, por outro lado, nessa, nessa. E no outro lado do momento, e do outro lado do jogo, o Capital, né, melhorou com as substituições, pelo menos aí da equipe do Capital, que eu tô me referindo aí de atacantes, né, do ataque, para tentar melhorar. Por exemplo, aqui as entradas do Riquelme, do ataque, e do Falcão no meio de campo, da equipe do time do Distrito Federal, que teve nessa partida, melhorou um pouquinho, mas o Botafogo foi eficiente nessa partida. E agora a equipe botafoguense, né, para o jogo da volta, pode até perder por 3 gols de diferença, repito, que se classifica para a sequência, para as oitavas de final da Copa do Brasil. E que terá aí o jogo no Campeonato Brasileiro contra o Bahia, lá na Fonte Nova, lá em Salvador, na Bahia, né? Lá na Fonte Nova, às 9 horas da noite de sábado. Mas antes temos aí também, e também teremos aqui a Libertadores da América, no jogo contra o Carabobo, na terça-feira, pela Libertadores da América, lá na Venezuela, o jogo que vai acontecer aí na quarta rodada. E na Série D, o Capital vai encarar contra a equipe do Ceilândia às 4h30 da tarde, né, no Campeonato Brasileiro. Clássico brasiliense, né? Capital contra a equipe do Ceilândia. Então temos aí esse jogo que vai acontecer pelo Campeonato Brasileiro neste sábado às 4h30 da tarde. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia e mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Meus amigos e minhas amigas, se inscrevam no canal do YouTube, compartilhem os nossos vídeos, deixem aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, em Conversa de Torcedor Notícias, e não esquecendo, em terça e quinta, 18 horas, o Conversa de Torcedor Notícias no YouTube do Conversa de Torcedor. E às 11 da manhã, o nosso programa ao vivo na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, com a transmissão ao vivo pela Dial 98.7 FM, pelo site radionsc.com, radionsc.com, repito, e também pela Radiosnet, e também com a nossa transmissão ao vivo no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, com informação e também com muito debate, né, sobre a situação do futebol carioca, também falando sobre seleção brasileira e também do esporte em geral. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Valeu, galera, e até a próxima. Valeu, galera!